Pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre um tema que, assim, nós precisamos muito, certo? Nós precisamos bastante. Então eu vou gravar esse vídeo aqui para vocês, tá? Espero que vocês gostem e ajudem mesmo a vocês a abrir os olhos para enxergar de uma forma diferente, né? Então, para quem aí tem medo, ok? Eu vou dar aqui 5 vacinas para vocês que estão com medo, ok? 5 vacinas. Fiquem ligados aí. E aí, eu quero deixar uma pergunta para vocês, né? Antes de eu falar os 5 pontos aqui. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é a reação perante a adversidade? Qual é a reação que você tem através de uma dificuldade, adversidade, sei lá, alguma coisa? Qual é a sua reação? Muitos de nós, às vezes a gente fica com medo e às vezes a gente desconfia, não é mesmo? Às vezes é tipo assim, a gente não coloca a fé diante, sabe? A gente não, tô com medo, não quero fazer isso, ou sei lá, tem alguma coisa me prendendo, eu tô com muito medo, eu não gostaria de fazer isso e tudo mais. Então, né, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vejo que a gente coloca o medo na frente, né? Então, o objetivo não é colocar o medo na frente, o objetivo é a gente colocar. O primeiro ponto é Deus, ok? E isso é o primeiro ponto, então colocar Deus na frente, não é mesmo? A gente precisa de colocar Deus na frente. E aí, tem um versículo que está lá em Salmos, capítulo 27, versículo 1, que fala assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Então é natural da gente sentir medo, é natural da gente sentir uma ameaça, uma dificuldade acontecendo, é normal a gente ter essas dificuldades, né? É normal a gente passar por alguns probleminhas, passar por algumas situações, é normal. Mas uma coisa que eu queria colocar mesmo para vocês é: não tenha pânico, sabe? Não tenha medo. Porque se você confia em Deus, tipo assim, o Senhor é a minha luz, né? Então, Deus está lá na frente me guiando, né, para o caminho correto. E outra, ele é a minha salvação. Ele vai trazer sempre algo, conforto para o meu coração, para minha vida, e eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo. Então, às vezes, o medo nos paralisa de muitas coisas. Então, temos que ter coragem e buscar pela paz, não é mesmo? Então, o primeiro aqui é medo, ok? Medo. E aí, como eu disse aqui, o primeiro, na verdade, né, a gente fica com muito medo, não é mesmo? E assim, eu até dei uma errada aí no comecinho, mas eu falei sobre o primeiro ponto, vai ser Deus, ok? Então, o que a gente precisa fazer? Buscar a Deus em primeiro lugar. Essa é a primeira vacina. Buscando a Deus, você consegue, sabe, ter uma visão diferente, né? Você reconhece que Deus é a nossa luz, é a nossa salvação e é Ele que nos salva, então o medo não entra no nosso coração através quando a gente conhece, quando a gente tem uma intimidade com Deus, não é mesmo? Então, mas, por exemplo, vamos supor que você entregou sua vida para Jesus, né? E lembrando, você não está sozinho, tá? Você não está sozinho. Então, é pela fé. Pela fé, você tem a presença de Deus, né? Pela fé, você tem a presença de Deus. E na pessoa do Espírito Santo, constantemente presente na sua vida. Então, não se esqueça disso, sabe? Quando você conhece a Deus, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você tem, assim, a capacidade de falar assim, gente, eu preciso de Deus. Então, o primeiro ponto é Deus. O segundo ponto, né? A segunda vacina que a gente precisa é o amor. Gente, sério. Quem diria, sabe? A gente falasse, nossa, quem diria que podemos vencer os temores da vida com o amor? Pois é. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, fala assim: No amor não há medo. Ao contrário,
O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, se você tem medo, você não está aperfeiçoado no amor. Então, quer dizer, o amor é uma pessoa, se você for reparar, sabe? O amor é tudo que a gente precisa ter, né? No nosso dia a dia e tal. E a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é tudo para nós. Então, entenda que o primeiro ponto foi Deus. Então, o segundo é o amor. Então, que a gente possa crer profundamente que quando Deus é o amor, lá em João 3,16 fala que do amor, Deus deu o Filho unigênito com um amor, sabe? Um gesto de amor para nós, sabe? Então, assim, que a gente possa mesmo crer, né? Que Ele nos acolhe, crer mesmo que Ele perdoa as nossas falhas, perdoa todas as coisas, todas as tribulações que a gente passa, Ele está conosco. Então, busque confiar em Deus, confiar mesmo que o amor, né, aperfeiçoa, sabe, na minha fraqueza. O amor aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, diariamente precisamos de uma leitura bíblica, diariamente a gente precisa de Deus, diariamente a gente precisa do amor, sabe? Então, o primeiro mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas colocando mesmo o amor aí, gente, sério, o antídoto é o amor. Porque a gente vê que muitas pessoas às vezes perdem até o amor, o carinho com as outras pessoas. Gente, de verdade, o tanto que eu falo, gente, a gente precisa do amor ao próximo, a gente precisa do amor, mais amor com Deus, a gente precisa de estar mais próximo, sabe? A gente precisa de estar mais próximo. Então, que a gente possa mesmo ter esse carinho, esse amor completo, não é mesmo? E aí, gente, falando aqui com vocês, né, o terceiro, já vou pro terceiro ponto, né? E a terceiro ponto é a terceira vacina, então, para a gente tirar o medo. É o quê? A fé. Gente, é uma pequena palavra que muda todo o nosso destino, toda a nossa visão de algumas coisas. Então, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vou deixar aqui para vocês. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Então, sem ter fé em Jesus Cristo, tenha certeza que o barco da sua vida chegará em breve. Quer dizer o quê? Vou falar para vocês. Lá em Marcos, capítulo 4, vou deixar aqui também. Marcos, capítulo 4, versículo 39 ao 40, fala assim. Então, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Então, às vezes, os discípulos de Jesus, né, mesmo sabendo que Jesus estava ali no barco, no meio daquela tempestade, Jesus estava lá o quê? Dormindo. Jesus dormindo no meio da tempestade, tá lá no Marcos capítulo 4. Jesus no meio, tipo assim, tava numa tempestade, tava Jesus dormindo e os seus discípulos lá, eles estavam com o quê? Com medo. Jesus simplesmente falou: aquiete-se, acalme, falou com o mar. E simplesmente acalmou tudo. E mesmo os discípulos vendo Jesus fazendo isso, cadê a fé deles? E cadê a nossa fé? Deus te dá tantas coisas, Deus nos dá tantas coisas que a gente fica pensando, gente, eu tenho tanta coisa, eu tenho uma casa, sabe? Eu nunca falta alimento, sabe? E tipo assim, não, sabe? Tem tantas coisas que a gente pode ser grato a Deus, tantas coisas que a gente tem na nossa vida que a gente está conquistando aos poucos. E assim, tenha fé, sabe, em tudo que Deus está fazendo na sua vida, mesmo nas tribulações, sabe? Tenha fé e esperança que o socorro virá do alto. Não importa a dificuldade que você está passando, o importante é você confiar em Deus. Não importa
o problema que você tem na sua mente, o problema que está na sua casa, o problema que está acontecendo aí no mundo afora. Deus nunca saiu do trono dele. Deus sempre vai estar lá e vai sempre estar conosco, porque ele nunca vai nos abandonar, sabe? Nós seres humanos, é que mudamos. Deus nunca muda, somente nós que mudamos, sabe? Somente nós mudamos a nossa postura, somente nós mudamos a nossa visão, somente nós mesmos, mas Deus nunca mudou. Tem 2000 anos que a Bíblia foi criada, 2000 anos que a Bíblia foi criada, e a Bíblia não muda. Todo ano, todo mês, todos os dias, de ano em ano, é a mesma Bíblia, é a mesma palavra, sempre nas nossas vidas. Quem será que está mudando? Você ou a Bíblia que mudou? Eu acho que é nós. Nós mudamos demais, então a gente precisa prestar atenção. Então, um antídoto para você, os 3 antídotos que eu tô falando para vocês Deus é o amor e a fé. Esses são os 3 antídotos, as 3 vacinas que a gente precisa nesse tempo de quarentena. As 3 vacinas. Então, eu falei aqui que a gente ia falar 5, não é mesmo? Então, a quarta é a esperança. A quarta é a esperança. Guarda isso. A quarta vacina para sua vida, para você não ter medo nenhum, é você ter o quê? Esperança. Lá em Salmos 33, do versículo 18 ao 20, fala assim: Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Então, a esperança em Cristo é firme e a âncora da alma. Isso está lá em Hebreus, gente. Hebreus 6,19, está escrito assim: a esperança em Cristo é a firme âncora da alma, sólida e segura. Então, isso que a gente pode confiar em Deus, a gente pode mesmo manusear, a gente pode falar assim: gente, eu preciso de Deus, Deus está comigo, não importa o que seja, sabe? Quanto mais a gente tem uma esperança colocada no Senhor, ela acalma o nosso coração, sabe? E ela vai cessar o nosso medo. Então, quanto mais a gente tem esperança em Deus, que vai dar tudo certo, Deus está no controle, o nosso medo sai, sabe? O nosso medo de falar assim: meu Deus, não vai dar nada certo, meu emprego, meu trabalho, a minha faculdade, meu casamento, a minha família, meus amigos, sabe? O que tá acontecendo? Minha empresa faliu, e agora? O que eu vou fazer? Primeiro, coloca Deus. Segundo, coloca o amor, que vai dar certo, sabe? Terceiro, tenha fé. E o quarto agora é a esperança. Então, nunca se esqueça disso, porque Deus está no controle. Ele traz o amor no nosso coração, traz a paz no nosso coração, a paciência, todo aquele estilo diferente que a gente precisa viver como Jesus viveu, né? Então ele trouxe a nossa fé pra gente fortalecer nossa fé, e agora trouxe a esperança ao nosso coração. É o que a gente precisa. E o quinto ponto, pra gente terminar, o quinto ponto é paz de Jesus. A gente precisa da paz de Jesus. Gente, como é bom. A paz é uma outra vacina eficaz que nós crentes, nós seres humanos, precisamos, sabe, no momento da tribulação. Eu posso dizer para vocês um versículo maravilhoso que pode mudar a sua vida, que está lá em João, capítulo 14, versículo de 27, está escrito assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá, não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Gente, guarda João 14, versículo 27, guarda de verdade, guarda isso, guarda, porque, gente, de verdade, o tanto que a gente precisa, eu vou ler de novo para vocês, guarda esse versículo na sua mente, porque esse versículo pode salvar a sua vida, sabe? Ele pode penetrar no seu coração e nunca mais você vai ter medo. A paz de Jesus traz paz ao nosso coração e o medo vai embora.
Olha para vocês verem. João 14, 27. Deixo a paz para vocês. Jesus deixou a paz dele para nós. E a minha paz dou a vocês. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Não perturbe o vosso coração, não tenham medo. Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter o quê? Confiança em Deus. A paz de Deus está conosco. Não importa o que falem, o que a gente vê, o que as pessoas falem, o que a gente está pensando, não importa. O importante é o quê? A paz de Deus está conosco. Jesus trouxe a paz dele para nós. Então, a paz que vem de Jesus Cristo supera o medo de todos os pavores dessa vida, de todas as coisas. Porque depois da morte de Jesus, os discípulos estavam tristes. Reparam pra você ver, depois da morte de Jesus, os discípulos estavam tristes, estavam simplesmente em casa, eles estavam trancados em casa, eles não saíam porque eles estavam com medo. Eles estavam com medo e possivelmente temiam ser os próximos a serem perseguidos e mortos naquela época, né? Então, o que a gente precisa fazer? Mas Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz seja convosco. Porque Jesus estava com eles e eu falo para vocês hoje, Jesus está com você. Não importa o que você esteja passando, sabe? Não importa, sabe? É muito doloroso ver a nossa família passando por algumas coisas, nós mesmos passando por algumas coisas, mas Deus está no controle, então apenas confie nele. Eu sei que é um tempo de medo nessa quarentena, já tem 4 meses, vamos colocar assim, 4 meses que a gente tá dentro de casa, de quarentena, sabe? Voltou, mas não voltou. E agora nós estamos aí trancados, sem saber o que vai acontecer. Pois é, exatamente. Pessoal, confie em Deus. Não desista. Deus está no controle. Amém? Vamos nos fortalecer. Lá em Hebreus 3, versículo 13, fala: fortalecer, que a gente possa mesmo encorajar uns aos outros no dia que se chama hoje. Então, que a gente encoraje, eu tô aqui encorajando vocês. Não tenha medo, confie em Deus, que vai dar tudo certo. Amém? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, edificado a sua vida. Então, se você gostou e foi edificada, compartilhe aí com seus amigos, sabe? Compartilhe com a sua família, que tem pessoas aí ao seu redor, tenho certeza, que pode estar com medo, com alguma dificuldade, precisa ouvir essas palavras. Então, que essas palavras penetrem mesmo no nosso coração, os seus corações, que sejam abençoados em nome de Jesus. Que Deus e a paz de Deus esteja com vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Deixa seu joinha, se inscreva aí no canal e seja muito abençoado em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau!